A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sábado, 4 de outubro de 2025, tem como título Na Dinâmica de um Chamado. O texto bíblico encontra-se no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 40. Como é um texto um pouco extenso, vamos estar lendo até o versículo 16, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar aí dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Queridos, há muito tempo, em uma terra distante, o povo de Israel vivia em constante conflito com os midianitas. Era uma tribo nômade, que invadia suas terras e saqueavam suas colheitas. Desesperados, os israelitas clamaram ao Senhor por ajuda. E ele enviou um mensageiro para falar com Gideão, um jovem agricultor que se escondia do inimigo para proteger a sua safra. O mensageiro se apresentou como um anjo do Senhor e disse a Gideão que ele havia sido escolhido para liderar o exército de Israel contra os midianitas. Gideão, porém, duvidou da sua capacidade e pediu um sinal para confirmar a mensagem divina. O anjo lhe disse para colocar uma oferta no altar do Senhor e esperar pela resposta. Quando Gideão fez isso, o altar foi milagrosamente consumido pelo fogo, e ele percebeu que estava diante de um enviado de Deus. Então o mensageiro lhe disse para reunir um exército e partir para a batalha, pois o Senhor estaria com ele. Mas Gideão ainda tinha medo e pediu mais um sinal. Ele colocou um pedaço de lã no chão e pediu que, se fosse da vontade de Deus, o orvalho caísse apenas sobre ele e não sobre o chão ao redor. E assim aconteceu. Mas Gideão pediu outro sinal para ter certeza, e desta vez pediu que o orvalho caísse apenas no chão, ao redor do pedaço de lã. E assim aconteceu novamente. Finalmente Gideão se convenceu de que era a vontade de Deus que ele liderasse o exército de Israel contra os midianitas. Ele reuniu então 32.000 homens, mas o Senhor disse que eram muitos e que ele deveria dispensar todos os que tivessem medo. Então restaram apenas 10.000 homens. Mas o Senhor ainda disse que eram muitos e que ele deveria levá-los a um riacho e observar como bebiam água. Aqueles que se ajoelhassem e bebessem com as mãos em concha deveriam ser dispensados, pois eram imprudentes e não estavam atentos ao inimigo. Restaram então apenas 300 homens. Com esse pequeno exército, Gideão partiu para a batalha. Mas, antes, o Senhor lhe disse que fosse até o acampamento inimigo e ouvisse o que eles estavam dizendo. Lá Gideão ouviu um sonho de um midianita que dizia que um pão de cevada havia rolado até o acampamento deles e destruído tudo. Isso era uma referência ao exército de Gideão, que usava pães de cevada como símbolo. Encorajado, então, Gideão dividiu seus homens em 3 grupos e à noite atacou o acampamento inimigo com tochas, trombetas e gritos de guerra.
Os midianitas se assustaram e começaram a lutar uns contra os outros, pensando que estavam sendo atacados por um exército muito maior. Assim, Gideão e seus homens derrotaram os midianitas e libertaram Israel da opressão. E o Senhor cumpriu a sua promessa a Gideão, dizendo: Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.